Olá, queridos, tudo bem? Professor Rafael falando aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre potenciação, né? A potenciação é uma operação a mais que vocês vão aprender. É uma operação além das operações básicas, né? Da adição, subtração, multiplicação e divisão. Então é importante que vocês prestem atenção no vídeo, tá? Estou aqui junto com vocês. O que seria a potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então se atentem bastante a essa palavrinha daqui, ó, multiplicação, porque é uma operação que a gente vai fazer bastante agora, né? Ela pode ser representada tanto pelo sinal cruzado, tá? Como pelo pontinho também, né? Vocês vão ver aí as duas representações de multiplicação, né? Tanto o sinal cruzado quanto de pontinho, né? E essa multiplicação, ela não é uma multiplicação comum, como nós estamos acostumados a fazer. Em sim, uma multiplicação de vários fatores iguais. Então, o mesmo número vai ser multiplicado várias vezes. Nós temos um exemplo aqui embaixo, né, de multiplicação de parcelas iguais. E eu já vou explicar para vocês o que são esses elementos que estão aqui, né? A gente tem um elemento aqui, que é um número normal, e a gente tem esse númerozinho que fica em cima desse número normal, né? Esse daqui a gente chama de base, e esse daqui de expoente. Eles são os elementos da nossa potenciação. Vocês podem ver aqui que a multiplicação aparece várias vezes, e não é uma multiplicação normal, né, de 2 vezes 4, e sim uma multiplicação onde o 2 vai ser repetido várias vezes. Então, quais são os elementos da potenciação, as partes da potenciação? Olha lá, a gente vai ver que a potenciação ela tem três elementos básicos. A gente tem a base, o expoente e a potência, né? A base é o número que está aqui normal, né? Aquele número que não modifica. E a base, ele é o elemento importante da nossa potenciação, porque ele vai ser o número que será multiplicado. Ele que vai ser multiplicado. Então, aqui no caso, 2 é nossa base. Então, a gente vai ter que o 2 é que vai multiplicar várias parcelas iguais, várias vezes a mesma coisa. Já aqui no expoente, a gente tem o 4. O expoente, ele é importante porque ele vai dizer quantas vezes eu vou multiplicar o meu número. Então, se o 2 é a base e o 4 é o expoente, isso quer dizer que o 2 vai ser multiplicado em 4 parcelas iguais de 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O resultado dessa conta, ele vai se chamar potência, né? Então, a gente tem aqui 2 vezes 2 vezes 2, opa, vezes 2. Então, a gente tem aqui 4 parcelas de 2, ó. A gente tem 4 parcelas de 2, né? Essas 4 parcelas, a gente olha aqui no expoente 4. Mas qual o número que eu vou multiplicar 4 vezes iguais? A gente olha na base, que é o 2. O resultado dessa conta, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 vai dar 16, que é o nosso resultado da potenciação, que é chamado de potência. Então, a potência é o resultado da potenciação. A potenciação aqui é a nossa operação, a operação que a gente realiza. Isso tudo se chama potenciação, mas o resultado da potenciação, então, é a potência. Vamos para o próximo slide. Mas, professor, como é que eu vou falar essas potenciações? Como é que eu vou dizer, que eu vou falar 2 e 4? Como que se fala as potências? As potências, elas podem ser qualquer número, tá? E elas têm um nome especial. A gente sempre começa falando o número da base
Então, o número da base, a gente vai falar da forma cardinal, né? Normal. Então, 2, 7, 6, 3 e 2. Vai continuar sendo o mesmo número normal. O número do expoente, nós vamos falar da forma ordinal, forma de ordem, tá? Então, aqui a gente vai falar a forma de ordem. Então, vamos falar 2 elevado à quarta potência. Por que que está elevado? Porque o númerozinho ele está acima, está sobrescrito. Então, a gente fala 2 elevado à quarta potência. Então, 2 cardinal normal. E aí, o expoente a gente fala de uma forma ordinal. 2 elevado à quarta potência. Vamos ler esse daqui, ó. 7 elevado à décima potência. 6, então a gente tem aqui o 6, elevado, mas ele tá, o que está elevado aqui no 6? O que está em cima aqui, sobrescrito? A quinta potência. 3 elevado à segunda potência, porque o númerozinho do expoente é 2, segunda potência. 2 elevado à terceira potência. Por quê? Porque o expoentezinho é 3, então está elevado, está em cima, né? O 3 elevado à terceira potência. Essas duas potências aqui, quando o expoente for 2 e quando o expoente for 3, elas também recebem nomes especiais. Eu posso falar que é 3 elevado à segunda potência, mas nós vamos ver muitos livros, muitas provas externas falando a respeito do 3 elevado ao quadrado. Quadrado, né? Isso a gente fala porque o quadrado tem duas dimensões. A gente vai provar isso daqui um pouco mais para frente, né? E quando for 3 aqui em cima, a gente pode falar que o número está elevado à terceira potência, ou também pode falar que o número está elevado ao cubo, né? Cubo, o que é cubo? Cubo de gelo, né? Aquele dado, né? Então, tem 3 elementos aí, né? Do dado, altura, largura e comprimento, mas a gente vai provar isso daqui depois, quando a gente tiver mais craque em geometria, tá? A gente vai mostrar o porquê que é elevado ao quadrado e porquê que é elevado ao cubo. É só um nome comum que se usa, tá? Elevado ao quadrado quando for 2 e elevado ao cubo quando for 3. Vamos para o próximo slide. Opa! Agora a gente chegou à nossa resolução, né? Como que nós vamos resolver esses elementos aqui, né? Como que a gente vai resolver essas potências? Então aqui a gente já tem, né? A resposta já está aí. Eu só vou ensinar para vocês como que chegou nesse resultado aqui, 64. A gente tem o 2 na base e o 6 no expoente. Então a gente tem 2 elevado acima, né? O expoente, a sexta potência, né? A base é 2, o expoente é 6. Isso quer dizer o quê? Se o 2 é a base, ele é o número que vai ser multiplicado. Mas quantas vezes eu vou multiplicar o 2? Eu olho aqui em cima no expoente. Eu olho aqui é 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 6 parcelas, tá? 6 parcelas, 6 vezes, tá? Então, aqui a gente tem que a gente vai multiplicar o 2 em 6 parcelas da multiplicação. Mas, professor, como assim multiplicar? Vai fazer a conta de vezes. É simples, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. E 16 vezes 2, quanto é que dá? 32. E 32 vezes 2 vai dar o 64, que é o númerozinho que está aqui na resposta. Então, nós temos que, para você achar o resultado da sua potenciação, achar sua potência, o que, que você vai verificar? A base, que é o número que vai ser multiplicado, e o expoente,
que é a quantidade de parcelas que eu vou multiplicar o número. A partir que eu tenho o número multiplicado e a quantidade de parcelas, eu vou achar o meu resultado fazendo as multiplicações sucessivas, iguais, tá? Presta atenção, uma dica aí, potenciação sempre são parcelas iguais. Então, muitos alunos às vezes erram, falam assim, ah, professor, esse daqui eu sei. 2 vezes 6 dá 12, né? Essa multiplicação tá certa? Tá, mas o que que acontece? Para fazer potenciação está errado, porque a gente não faz 2 vezes 6. A gente tem o 2 que vai multiplicar em parcelas iguais. Lembre-se que a potenciação é uma multiplicação de parcelas iguais, tá? Vamos aqui para o segundo exemplo. Então, a gente tem o 5 na base e o 3 no expoente. Então, a gente tem 5 elevado à terceira potência. E qual que é o nome mais comum que a gente usa mesmo? Elevado ao cubo. Quando for 3, elevado ao cubo. Quando for 2, elevado ao quadrado. Então, 5 é a base. É o número que vai ser multiplicado. Mas quantas vezes eu vou multiplicar? Quantas parcelas eu vou multiplicar o 5? Eu olho aqui no númerozinho que está em cima, no expoente. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Você pode perceber que o 5 foi multiplicado. Quantas parcelas? 3. Porque corresponde aqui, ó, 3 parcelas, corresponde ao meu valor do expoente. Então, aqui eu tenho 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5, eu vou ter o meu valor, meu resultado, que é 125. Então, a gente tem aí já a multiplicação, nossa potenciação feita, né? O resultado, nossa potência. Ah, professor, mas eu não entendi ainda. Então, vamos passar para o próximo slide e fazer mais 2 exemplos para vocês? Então, a gente tem aqui 2 exemplos de potenciação. A base é 10 e o expoente é 2. Base 10 elevado ao quadrado, ou à segunda potência. Mas é mais comum falar elevado ao quadrado, né? Quando for 3 é cubo, o expoente. Quando for 2, elevado ao quadrado. Então, a gente tem aqui, se a base é 10 e o expoente é 2, o 10 é o número que vai ser multiplicado. Em quantas parcelas? Eu olho aqui no expoente. 2 parcelinhas só. Isso daqui é facinho, né? 10 vezes 10 é igual a 100, né? 10 vezes 10, né? Então, a gente tem, ó, 2 parcelas, né? 2 parcelas. Então, a gente vai fazer 10 vezes 10, vai chegar aqui no valor de 100, né? O valor que eu quero, 100, tá? Outro exemplo aqui, né? Que a gente tem 3 na base e 5 no expoente. 3 é a base, é o número que vai ser multiplicado em quantas parcelas? Eu olho aqui no expoente, 5, tá? Essa é uma potência 3 elevado à quinta potência. 3 elevado, ou seja, está acima lá o númerozinho é 5, então é a quinta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Então, a gente tem aqui a nossa primeira, ó, 9. Olha a tabuadinha aí do 3, ó. 9 vezes 3 vai ser igual a 27. Realmente é muito difícil fazer o 2 aqui nesse programa. 27 vezes 3 é 81. 81. E 81 vezes 3, 243. Se vocês fizerem essa continha aí no canto do caderno, eu tenho certeza que vai dar esse resultado, tá? Então, eu fiz aqui, o que que eu fiz? Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, ó. 5 parcelas de multiplicação de 3, né? 5 vezes o 3 multiplicando em parcelas iguais. Vamos passar, então, para o próximo. Então, olha só. Até aqui a gente aprendeu o que é uma potenciação, que é uma
multiplicação de parcelas iguais, de várias partes iguais, várias partes que vão se repetir multiplicando. É só multiplicar várias vezes o mesmo número, né? Que a potenciação ela possui os elementos, a base, que é o número que vai ser multiplicado, o númerozinho que fica lá em cima, né? Que é o númerozinho do elevado, né? Elevado à quinta potência, elevado à sexta potência, elevado à sétima potência, que é o númerozinho que se chama expoente, que ele que vai determinar para mim quantas parcelas eu vou multiplicar, né? Desse número que é o da base. E o resultado, depois de multiplicar tudo bonitinho, fazer todas as multiplicações, a gente vai ter que é a potência, né? Aqui no caso é 243, a minha potência. Aqui no caso 10 vezes 10, ou 10 elevado ao quadrado, é 100 a minha potência. Então, olha só o próximo slide. Ah, ó, uma coisa legal aqui para a gente ver. Isso vai ser importante para as próximas aulas, né? É de determinar quem são os quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos, eles são os resultados da potência elevada ao quadrado. Então, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então, ou seja, 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Né? A gente tem aqui do lado, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Ó, aqui, ó. 3 vezes 3 aqui, ó. Dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Esses numerozinhos, esses resultados, 1, 4, 9, 16, 25, eles são quadrados perfeitos. Eles são resultado da minha potência elevada ao quadrado. Né? Quando o expoentezinho, aquele numerozinho de cima, é o 2. Né? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 2, olha aqui o exemplo, ó. 2 vezes 2 dá 4, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. 6 vezes 6, 6 ao quadrado, é 36. Então, 36 é um quadrado perfeito. 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, dá 100. Então, o 100, ele é um quadrado perfeito. Você pode ver que o 100 está aqui, ó. 10 vezes 10 dá 100, né? 6 vezes 6 dá 36. 36 ele é um quadrado perfeito. Por que ele é um quadrado perfeito? Porque ele é um resultado da potência elevada ao quadrado. No caso, é o 6 que é elevado ao quadrado aqui, né? 2 vezes 2, 4. 4 ele é um quadrado perfeito, ó. Porque 2 vezes 2 dá 4. Ó, aqui, se vocês verem, a gente tem, ó, vários quadrados perfeitos, alguns exemplos, né? 500 vezes 500 é igual a 250.000, né? Então, a gente tem vários quadrados perfeitos. Aqui eu coloquei de exemplo para vocês verem, né? Esses quadrados perfeitos que são realmente nós vamos precisar para fazer a raiz quadrada, que é uma das próximas aulas. Mas, professor, tem alguma regrinha para fazer potenciação? Tem alguma regrinha para a gente poder seguir? Tem sim. Olha só, aqui eu vou falar para vocês 3 regrinhas básicas da potenciação, né? A primeira é o seguinte: a potenciação, quando o expoente, aquele númerozinho que está lá em cima, né, for 0, sempre que for um número que é elevado ao expoente 0, o resultado vai dar 1. Mas como assim, professor? Então, por definição, por enquanto, né, quando a gente chegar lá nas próximas aulas, a gente vai ver as operações com a potência, mas por enquanto a gente vai colocar que todo número elevado a 0, por definição, sempre vai ser 1. Então, a gente tem aqui também outros exemplos. Ó, 3 elevado a 0 dá 1, 10 elevado a 0 dá 1, 4 elevado a 0 dá 1, 125 elevado... Qualquer que seja o número, se tiver um zerinho lá em cima no expoente, o meu resultado sempre é 1. Então, primeiro item que a gente vai tá vendo aqui é uma regrinha que a gente sempre deve seguir na potenciação, tá? A segunda regrinha que nós devemos seguir na potenciação é o seguinte: todo número que tiver o expoentezinho, o númerozinho lá de cima, né, for 1, o resultado sempre vai ser
o próprio número, né? Então, aqui, ó, 2 elevado à primeira potência é igual a 2, né? Então, 3 elevado à primeira potência, 3. 15 elevado à primeira potência é 15. 20 elevado à primeira potência é 20. 12 elevado à primeira potência é o próprio 12. Sempre que você tiver um número que lá em cima for 1, né? Um número, o resultado é o próprio número, né? Eu vou sempre repetir esse número, né, no resultado. Então, pode ter lá 1000. Se tiver umzinho lá em cima, elevado à primeira potência, o resultado vai ser o próprio 1000. Tá bom? Então, vamos para a terceira regra. A primeira é todo número elevado a zero, né, que tem um zerinho lá em cima. O resultado é 1. Todo número que tem umzinho lá no expoente, o resultado é o próprio número. Agora, vamos para a terceira regra, que é o seguinte. Quando a parte de baixo, a nossa base, for zero, o resultado, independente do número aqui em cima do expoente, vai ter como resultado zero, né? Zero elevado a qualquer potência vai ser como resultado zero. Então, aqui, zero elevado à quinta potência, resultado é zero. Zero elevado à 12ª potência, o resultado é zero. Zero elevado à 100ª potência, o resultado é zero. Zero elevado à 7ª potência, o resultado é zero. Zero elevado à 25ª potência, o resultado é zero. Então, qualquer número que pode estar no expoente, se a base for zero, o resultado vai ser zero. Zero elevado a qualquer potência. Pode ser 10, 20, 30, 40. Zero elevado a alguma potência, resultado zero. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando. Vocês podem estar tirando as dúvidas pela plataforma. E qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Beijão, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.